Segunda parte. Naquela época, encontrava-me na Alemanha, para onde me sentira atraído pelas guerras, que ainda não terminaram, e ao regressar da coroação do imperador para o exército, o começo do inverno me obrigou a permanecer num quartel onde, por não encontrar convívio social, que alguém me distraísse, e também, felizmente, por não ter quaisquer desejos ou paixões que me perturbassem, ficava o dia inteiro fechado sozinho num quarto bem aquecido, onde dispunha de todo o tempo para me entreter com os meus pensamentos. Um dos primeiros entre eles foi lembrar-me de considerar que, frequentemente, não existia tanta perfeição nas obras formadas de várias peças e feitas pela mão de diversos mestres, como naquelas em que um só trabalhou. Deste modo, nota-se que os edifícios projetados e concluídos por um só arquiteto costumam ser mais belos e mais bem estruturados do que aqueles que muitos quiseram reformar utilizando-se de velhas paredes construídas para outras finalidades. Assim, essas antigas cidades que, tendo sido no início pequenos burgos e havendo se transformado ao longo do tempo em grandes centros, são comumente tão mal calculadas em comparação com essas praças regulares traçadas por um engenheiro a seu bel prazer, que, mesmo considerando seus edifícios individualmente, se encontre nelas com frequência tanta ou mais arte que nos das outras, contudo, a ver como estão ordenados aqui, um grande ali, um pequeno, e como tornam as ruas curvas e desiguais, pode-se-ia afirmar que foi mais por obra do acaso do que pela vontade de alguns homens usando a razão que assim os dispôs. E se considerar que, não obstante tudo, sempre existiram funcionários com a função de fiscalizar as construções dos particulares para torná-las úteis ao ornamento público, reconhecer-se-á realmente que é penoso, trabalhando apenas nas obras de outras pessoas, fazer coisas muito bem rematadas. Portanto, considerei que os povos que outrora haviam sido semi-selvagens e só pouco a pouco foram se civilizando, elaboraram suas leis apenas à medida que o desconforto dos crimes e das querelas a tantos os coagiu. Não poderia ser tão bem policiados como aqueles que, desde o instante em que se reuniram-se, obedeceram às leis de algum prudente legislador. Tal como é justo que o Estado da verdade e religião, cujas ordenanças só Deus fez, deve ser incomparavelmente melhor regulamentado do que todos os outros. E para falar a respeito das coisas humanas, penso que se Esparta foi na antiguidade muito florescente, não deveu à boa vontade de cada uma de suas leis em particular, já que muitas eram bastante impróprias e até mesmo contrárias aos bons costumes, mas de fato de que haviam sido criadas por um único homem, tendiam todas ao mesmo fim. E assim pensei que as ciências dos livros, ao menos aquelas cujas razões são apenas prováveis e que não apresentam quaisquer demonstrações, pois foram compostas e avolumadas devagar com opiniões de muitas e diferentes pessoas, não se encontravam de alguma forma tão próximos da verdade quanto o simples raciocínio que um homem de bom senso pode fazer naturalmente acerca das coisas que se lhe apresentam. E também pensei que, como todos nós fomos crianças antes de sermos adultos, e como por muito tempo foi necessário sermos governados por nossos apetites e nossos preceptores, que eram com frequência contrários uns aos outros, e que nem uns nem os outros, nem sempre talvez nos aconselhassem o melhor, é quase impossível que nossos juízos sejam tão puros ou tão firmes como seriam se pudéssemos utilizar totalmente a nossa razão desde o nascimento, se não tivéssemos sido guiados senão por ela. É verdade que não vemos em lugar algum demolirem todos os edifícios de uma cidade, como exclusivo propósito de reconstruí-los de outra maneira, e de tornar assim suas ruas mais belas, mas vê-se na realidade que muitos derrubam suas casas para reconstruí-las, sendo assim, por vezes, obrigados a fazê-lo quando elas correm o risco de cair por si próprias, por o alicerce não se encontrarem muito firmes. A exemplo disso, convenci-me de que não seria razoável que um particular tencionasse reformar um Estado mudando em tudo, desde os alicerces e derrubando-o para conseguir reerguê-lo. Nem tampouco reformar o corpo das ciências ou
ordem estabelecida nas escolas para ensiná-las, mas que, a respeito de todas as opiniões que até então acolhera em meu crédito, o melhor a fazer seria dispor-me de uma vez para sempre retirar-lhes essa confiança para substituí-las em seguida ou por outras melhores ou então pelas mesmas após havê-las ajustado ao nível da razão. E acreditei com firmeza em que, por este meio, conseguiria conduzir minha vida muito melhor do que se construísse apenas sobre os velhos alicerces e me apoiasse tão somente sobre os princípios a respeito dos quais me deixaram convencer em minha juventude, sem ter nunca analisado se eram verdadeiros. Pois, embora percebesse nesse mister várias dificuldades, não eram contudo insuperáveis, nem comparáveis às que se encontram na reforma das menores coisas relativas ao público. Esses grandes corpos são demasiado difíceis de reerguer quando abatidos, ou mesmo de escorar quando abalados, e suas quedas não podem deixar de ser muito violentas. Pois, a respeito de suas imperfeições, se a possuem, como a simples diversidade que há entre eles, basta para assegurar que as possuem em um grande número. O uso, sem dúvida, suavizou e até mesmo evitou e corrigiu insensivelmente uma grande quantidade, as quais não se poderiam tão bem remediar por prudência. E, por fim, são quase sempre mais suportáveis do que o que seria a sua mudança, da mesma forma que os grandes caminhos que serpenteiam entre montanhas se tornam pouco a pouco tão batidos e tão cômodos a poder de serem frequentados que é preferível segui-los a tentar ir mais reto, escalando os rochedos e descendo até o fundo dos precipícios. Aqui está o motivo pelo qual eu não poderia de maneira alguma aprovar esses temperamentos perturbadores inquietos que, não sendo chamados nem pelo nascimento nem pela fortuna à administração dos negócios públicos, não deixam de neles realizar sempre, em teoria, alguma nova reforma. E se eu pensasse haver neste escrito a menor coisa que pudesse tornar-me suspeito de tal loucura, ficaria muito pesaroso de ter concordado em publicá-lo. Jamais o meu objetivo foi além de procurar reformar meus próprios pensamentos e construir num terreno que é todo meu. De maneira que se, tendo minha obra me agradado bastante, eu vos mostro aqui o seu modelo, nem por isso desejo aconselhar alguém a imitá-lo. Aqueles a quem Deus melhor distribuiu suas graças alimentarão talvez propósitos mais elevados, mas receio bastante que este já seja por demais temerário para muitos. A mera decisão de se desfazer de todas as opiniões a qual se deu antes crédito não é um exemplo que cada um deva seguir. E o mundo compõe-se quase sempre de duas espécies de espíritos, a quais eles não convém de maneira alguma. A saber daqueles que, julgando-se mais hábeis do que realmente são, não podem impedir-se de precipitar seus juízos sem ter suficientemente paciência para conduzir ordenadamente todos os seus pensamentos. Disso ocorre que, se tivessem tomado uma vez a liberdade de duvidar dos princípios que aceitaram e de se desviar de um caminho comum, jamais poderiam ater-se à trilha que é necessário tomar para ir mais direito, e permaneceriam perdidos ao longo de sua existência. Depois daqueles que, tendo bastante razão ou modéstia para considerar-se menos capazes de diferenciar o verdadeiro do falso do que alguns outros pelos quais podem ser instruídos, devem antes ficar satisfeitos em seguir opiniões desses outros, do que esforçar-se por achar por si mesmo outros melhores. No que me diz respeito, constaria sem dúvida do número desses últimos, se eu tivesse tido um único mestre, ou se nada soubesse das diferenças que existiram em todos os tempos entre as opiniões das mais eruditos. Porém, havendo aprendido desde a escola que nada se poderia imaginar tão estranho e tão pouco acreditável que algum filósofo já não houvesse dito, e depois, ao viajar, tendo reconhecido que todos os que possuem sentimentos muito contrários aos nossos, nem por isso são bárbaros ou selvagens, mas que muitos utilizam tanto ou mais do que nós a razão, e havendo considerado quanto um mesmo homem com o seu espírito, sendo criado desde a infância entre franceses ou alemães, torna-se diferente do que seria se vivesse sempre entre chineses ou canibais. E, como até nas modas de nossos trajes, a mesma coisa que se agradou há 10 anos e que talvez nos agrade
ainda antes de decorridos outros 10, nos parece agora extravagante e ridícula, de modo que são bem mais costume e o exemplo que nos convencem do que qualquer conhecimento correto, e que, apesar disso, a pluralidade das vozes não é a prova que valha algo para as verdades um pouco difíceis de descobrir, por ser bastante mais provável que um único homem as tenha encontrado do que todo um povo. Eu não podia escolher ninguém cujas opiniões me parecessem dever ser preferidas às de outros, e achava-me coagido a tentar eu próprio dirigir-me. Porém, igual a um homem que caminha solitário na absoluta escuridão, decidi lentamente usar de tanta ponderação em todas as coisas que, mesmo se avançasse muito pouco, ao menos evitaria cair. Não quis de maneira alguma começar rejeitando inteiramente qualquer uma das opiniões que por acaso haviam se insinuado outrora em minha confiança, sem que aí fossem introduzidas pela razão, antes de gastar bastante tempo em elaborar o projeto da obra que iria empreender e procurar o verdadeiro método para chegar ao conhecimento de todas as coisas de que meu espírito fosse capaz. Quando eu era jovem, eu estudara um pouco de filosofia, de lógica e das matemáticas, a análise dos geômetras e a álgebra, 3 artes ou ciências que me pareciam poder contribuir com algo para o meu propósito. No entanto, analisando-as, percebi que, quanto à lógica, seus silogismos e a maior parte de seus outros preceitos servem mais para explicar aos outros as coisas já conhecidas ou mesmo como a arte de Lúlio, bem-aventurado Raimundo, um catalão Ramon Llull, erudito filósofo, teólogo e poeta catalão. Seu proselitismo cristão o levou aos países mediterrâneos, onde organizou uma cruzada intelectual destinada a provocar encontros entre sábios de diferentes religiões, visando a unificação religiosa no mundo, para falar sem formar juízo daquelas que são ignoradas, do que para aprendê-las. E apesar de ele conter realmente uma porção de preceitos muito verdadeiros e muito bons, existe, contudo, tantos outros misturados no meio que são ou não danosos ou supérfluos, que quase tão difícil separá-los quanto tirar uma Diana ou uma Minerva de um bloco de mármore, que nem ao menos está delineado. Depois, no que concerne à análise dos antigos e à álgebra dos modernos, além de se estenderem apenas a assuntos muito abstratos e de não parecerem de utilidade alguma, a primeira permanece sempre tão ligada à consideração das figuras que não pode propiciar a compreensão sem cansar muito a imaginação. E na segunda, esteve-se de tal maneira sujeito a determinadas regras e cifras que se fez dela uma arte confusa e obscura que atrapalha o espírito, em vez de uma ciência que o cultiva. Por esse motivo, considerei ser necessário buscar algum outro método que, contendo as vantagens desses 3, estivesse desembaraçado de seus talentos. E, como a grande quantidade de leis fornece com frequência justificativa aos vícios, de forma que um Estado é mais bem dirigido quando, apesar de possuir muito pouca delas, são estritamente cumpridas. Portanto, em lugar desse grande número de preceitos de que se opõe a lógica, achei que me seriam suficientes os 4 seguintes, uma vez que tomasse a firme e inalterável resolução de não deixar uma só vez de observá-los. O primeiro era o de nunca aceitar algo como verdadeiro que eu não considerasse claramente como tal, ou seja, de evitar cuidadosamente a prece e a prevenção, e de nada fazer constar de meus juízos que não se apresentasse de tão clara e distinta a meu espírito que eu não tivesse motivo algum de duvidar dele. O segundo, o de repartir cada uma das dificuldades que eu analisasse em tantas parcelas quanto fossem possíveis e necessárias a fim de poder melhor solucioná-las. O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, iniciando pelos objetos mais simples mais fáceis de conhecer, para elevar-me pouco a pouco, como galgando degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e presumindo até mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. E o último, o de efetuar em toda parte relações metódicas tão completas e revisões tão gerais nas quais eu tivesse a certeza de nada omitir.
Essas longas séries de razões, tão simples e fáceis que os geômetras costumam utilizar para chegar às mais difíceis demonstrações, tinham me dado a oportunidade de imaginar que todas as coisas com a possibilidade de serem conhecidas pelos homens seguem umas às outras, do mesmo modo que, uma vez que nos abstenhamos apenas de aceitar por verdadeira qualquer uma que não seja, e que observemos sempre a ordem necessária para deduzi-la uma das outras, não pode existir nenhuma delas tão afastada a que não se chegue no final, nem tão escondida que não se descubra. E não me foi muito dificultoso procurar por quais deveria começar, pois já sabia que haveria de ser pelas mais simples e pelas mais fáceis de conhecer. E, considerando que entre todos os que anteriormente procuravam a verdade nas ciências, apenas os matemáticos puderam encontrar algumas demonstrações, ou seja, algumas razões certas e evidentes. Não duvidei de modo algum que não fosse pelas mesmas que eles analisaram, apesar de não esperar disso nenhuma outra utilidade, salvo a de que habituaria o meu espírito a se alimentar de verdades e a não se satisfazerem com falsas razões. Mas não foi minha intenção, para tanto, tentar aprender todas as ciências particulares que habitualmente se chamam matemáticas. E vendo que, apesar de seus objetos serem distintos, não deixam de concordar todas pelo fato de que não conferirem nesses objetos senão as diversas ações ou proporções que nelas se encontram. Julguei que convinha mais analisar apenas as proporções em gerais e presumindo somente nos suportes que servissem para me tornar seu conhecimento mais fácil. Mesmo assim, sem restringi-las de modo algum a tais suportes, a fim de poder aplicá-las tão melhor em seguida a todos os outros objetos a que convissem. Depois, havendo percebido que a fim de conhecê-las ser-me-ia algumas vezes necessário considerá-las cada qual em particular e outras vezes apenas de reter ou de compreender, várias em conjunto julguei que, para melhor considerá-las em particular, deveria presumi-las em linha, visto que não encontraria nada mais simples, nem que pudesse representar mais diferentemente a minha imaginação e os meus sentidos, mas que, para reter ou compreender, várias em conjunto, era necessário que eu as designasse por alguns signos, os mais breves possíveis e que, por esse meio, tomaria de empréstimo melhor da análise geométrica e da álgebra, e corrigiria todos os defeitos de uma pela outra. E já que, com efeito, atrevo-me a dizer que a exata observação desses poucos preceitos que eu escolhera me deu tal facilidade de desenredar todas as questões às quais se estenderam essas duas ciências que, nos 2 ou 3 meses que levei para analisá-las, havendo iniciado a verdade que eu encontrava uma regra que me servia depois para encontrar outras, não apenas consegui resolver muitas que antes considerava muito difíceis, como me pareceu também, próximo ao fim, que podia determinar até mesmo naquelas que ignorava, por quais meios e até onde seria possível resolvê-las. No que talvez não vos afigurei muito vaidoso, se considerardes que, existindo somente uma verdade de cada coisa, aquele que a encontrar conhece a seu respeito, tanto quanto que se pode conhecer, e que, por exemplo, uma criança instruída na aritmética, que haja realmente realizado uma adição de acordo com as regras, pode ter certeza de haver encontrado, no que se concerne à soma que analisava, tudo que o espírito humano poderia encontrar, pois, enfim, o método que ensina a seguir a verdadeira origem e enumerar exatamente todas as circunstâncias daquilo que se procura, contém tudo quanto dá certeza às regras da aritmética. No entanto, o que mais me satisfazia nesse método era o fato de que, por ele, tinha certeza de usar em tudo minha razão, se não a perfeição, ao menos o melhor que eu pudesse. Ademais, sentia, ao utilizá-lo, que meu espírito se habituava pouco a pouco a conceber mais nítida e distintamente seus objetos e que, não o havendo sujeito a nenhuma matéria em especial, prometia a mim mesmo empregá-lo com a mesma utilidade a respeito das dificuldades das outras ciências, como o fizera com as da álgebra.
não que me atrevesse a empreender primeiramente a análise de todas as que me apresentassem, pois isso seria contrário à ordem que ele prescreve. Porém, havendo percebido que os seus princípios deviam ser todos tomados à filosofia, na qual até então não encontrava sequer um que fosse correto, pensei que seria preciso, em princípio, tentar ali estabelecê-los e que, sendo isso a coisa mais importante do mundo, em que a pressa e a prevenção eram mais de recear, não devia pôr em execução sua realização antes de atingir uma idade bem mais madura do que a dos 23 anos que eu tinha na época e antes de ter gasto muito tempo em preparar-me para isso, tanto estipado de meu espírito todas as más opiniões que nele dera acolhida até então, como reunindo numerosas experiências para servirem logo depois de matéria aos meus processos racionais, e adestrando-me no método que me preceituara, com o propósito de me fixar sempre mais nele.